Hoje eu quero, o Espírito Santo colocou no meu coração, para estar ministrando no coração dos irmãos, sobre a vida de Ana, ali em 1 Samuel, uma personagem bastante conhecida, um texto bastante conhecido da palavra de Deus também. Ana é uma mulher que marcou época. Ana foi uma mulher que rompeu barreiras. Ana foi uma mulher que, acima de tudo, ela deu a volta por cima. E eu quero perguntar para você nessa noite: você quer dar a volta por cima? Quem quer dar a volta por cima aí? Então nós vamos aprender com Ana como nós podemos dar a volta por cima. Quem já ouviu essa expressão, dar a volta por cima? Quem já ouviu essa expressão? Essa expressão é uma expressão usada para falar sobre superação. É uma expressão usada para falar sobre alguém que estava passando por uma dificuldade, por um problema, por uma situação difícil na vida, mas essa pessoa não ficou presa a esse problema, essa pessoa não ficou presa a essa situação, ela agiu, ela teve atitudes que não somente levaram elas a se desprender da situação ruim, da situação de fracasso, da situação de derrota que ela estava vivendo, mas ela também foi levada a viver uma situação totalmente oposta, de vitória, de sucesso, de bênção. Resumindo, dar a volta por cima, numa frase muito simples, é você sair da derrota para a vitória, é você sair do fracasso para o sucesso, é você sair da maldição para a bênção, é você sair de uma situação ruim para uma situação extremamente boa. Aí eu pergunto de novo: quem quer dar a volta por cima? Agora você entende melhor, né? O que é isso, o que representa tudo isso, né? Dar a volta por cima é isso, irmãos. Às vezes nós, a exemplo de Ana, somos pessoas que em algum momento da nossa vida nós passamos por sofrimento, passamos por situação de dor, passamos por situação de angústia, passamos por situação em que nós nos sentimos derrotados ou fracassados em alguma área da nossa vida. Então, quando eu falo de Ana, eu estou falando de uma pessoa que se sentia assim. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, quando nós começamos a ler, aqui no versículo 4, diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, ou não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão os meus
cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Irmãos, essa é a história de Ana. Ana era uma mulher estéril. A expressão cerrar a madre significa que ela não podia dar filhos. Era uma mulher que não podia ter filhos. Era uma mulher estéril. Ela era casada com Eucana. Eucana a amava, diz a palavra do Senhor. Porém Ana, ela não se sentia feliz pelo fato de ser uma mulher estéril. Por mais que ela tivesse o amor do seu marido, ela no seu coração queria ser mãe. Ela queria ser mãe. E chegou o momento em que ela foi à presença do Senhor, e ela orou, ela buscou, ela perseverou, ela chorou, ela se derramou em amargura de espírito, mas ela estava lá buscando ao Senhor, até o momento que o Senhor lhe deu o que ela tanto queria. Então ela deu a volta por cima. Ela saiu de uma situação para uma outra situação completamente diferente. E aí eu pergunto: como nós podemos dar a volta por cima aprendendo com Ana? Primeiro, irmãos, se nós queremos dar a volta por cima, nós temos que aprender com Ana que a vitória com o Senhor, ela vem, mas ela não vem com facilidade. Ela vem à medida que nós perseveramos diante das dificuldades que estão no nosso caminho. Ela foi vitoriosa? Sim ou não? Ela conseguiu ter o filho que ela tanto queria? Sim. Mas foi fácil? Foi facinho assim, ela conseguiu? Não, irmãos. Se você olha aqui, você vai ver palavras aqui fortes. Teve choro, teve amargura de espírito, teve demora. Quanto tempo Ana demorou para ter aquele filho? Nós não temos aqui precisamente o tempo, mas demorou. Foi demorado para que ela pudesse experimentar a sensação de ser mãe. Mas diante do choro, diante da amargura de espírito, diante do sofrimento, diante da demora, ela perseverou. Às vezes o que você tem buscado tem te feito chorar. Às vezes o que você tem buscado tem te feito chorar. Às vezes o que você tem buscado tem gerado amargura de espírito no teu coração. Às vezes o que você tem buscado tem demorado. Você busca, e você fala: está demorando, não chegou ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você: assim como demorou, está demorando para você, assim como às vezes é sofrido para você, assim foi para Ana. Só que ela nos ensina que quem persevera, alcança. Quem persevera, alcança. O que eu quero dizer para você nessa noite? Você que está mais uma vez aqui num culto de libertação, talvez seja, sei lá, o seu 100º culto de libertação, e você ainda está esperando algo em Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: não importa se esse culto é o culto de número 100 na tua vida, o que importa é que você ainda pode perseverar. O que importa é que você ainda pode lutar. O que importa é que você ainda pode ir adiante. Porque, queridos, na hora em que Deus tem que fazer, Ele faz. Eu digo o seguinte: que Deus, Ele não adianta, Ele não atrasa, Ele faz na hora certa. Então Deus não é um Deus de adiantar coisas e nem de atrasar as coisas da nossa vida. Ele faz na hora que tem que ser feito. E até lá, pastor, até lá persevera. Persevera nas suas orações, persevera em continuar buscando a Deus, persevera diante do seu cansaço. Porque, irmãos, se há uma coisa que é muito visível aqui na vida de Ana, era o cansaço.
O que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia não esconde os detalhes, ela mostra assim, nos mínimos detalhes, as particularidades na vida daquelas pessoas que Deus abençoou, ou daquelas pessoas que tiveram uma experiência forte com Deus. E aqui diz que Ana, quando ela estava orando, só se mexiam seus lábios, mas não saía voz. Sabe que a pessoa está tão cansada que ela se ajoelha e ela começa a falar com Deus e a voz não sai mais. Está parecendo o pastor querendo cantar às vezes aqui, né? Às vezes eu quero cantar e a voz não está mais saindo, mas eu estou aqui dando de teimoso, né? Então, a pessoa, ela está ali buscando a Deus, mas ela está tão cansada, que a voz já quase não sai mais, já não sai som, só os lábios estão ali se movimentando. E apesar de todo o cansaço, ela estava perseverando, cansada, mas perseverando, cansada, mas buscando a Deus, cansada, mas dizendo: não serei vencida, cansada, mas dizendo: o cansaço não vai me dobrar, cansada, sem voz, mas eu vou continuar buscando, cansada, sem voz, mas nada me tira da presença do Senhor. Ana, irmãos, não saiu da presença do Senhor por causa do cansaço. Ana não saiu da presença do Senhor porque era difícil, irmãos, porque para pensar, o que ela queria que Deus fizesse na vida dela não era uma coisa simples. O que ela queria estava na categoria das coisas impossíveis. O que Ana estava buscando não era uma coisa assim fácil de ser atendido, um pedido fácil de ser atendido, era algo impossível, porque uma mulher estéril naquela época, ela estava fadada a morrer estéril. Não tinha medicina naquela época para lidar com esse tipo de situação, para que ela pudesse fazer algum tipo de cirurgia, e aí ela pudesse ter filhos, ou abrir a madre dela. Não tinha nada disso, irmãos. Naquela época não tinha essas coisas. Então ela nasceu estéril, via de regra ela morreria estéril. Ela nasceu estéril, mas ela não morreu estéril. Guarde isso no teu coração. Ela pode ter nascido com problema, mas ela não morreu com aquele problema. Amém? Vai pegando isso no teu coração. Ela nasceu com problema, mas ela não morreu com aquele problema, porque Deus tirou no meio do caminho. Então tem coisas que às vezes nasceram na sua vida, problemas que às vezes são antigos na sua vida, mas você não precisa morrer com eles, se Deus pode tirá-los da sua vida. Amém? Se Deus pode removê-los da sua vida. Então tem coisas que podem até nascer com a gente, mas a gente não precisa morrer com aquela situação, se nós temos fé para buscar em Deus a solução daquele problema. Se nós temos fé para crer que o Deus Todo-Poderoso é capaz de remover da nossa vida as nossas impossibilidades. O que é impossível a nós não é impossível para Deus. Eu sempre digo que a palavra: ô Nicole, o seu galardão está guardado. Mais um, né? Nicole está cheia de galardão. Eu sempre digo que a palavra impossível, ela existe no dicionário dos homens, mas ela não existe no dicionário de Deus, porque para Deus nada é impossível. Então quando nós trazemos isso para dentro do nosso coração, nós temos que ter esperança, irmãos. A história de Ana, ela nos traz o que? Esperança. Esperança de que assim como houve solução para ela, tem solução para você, tem solução para você, tem solução para mim, nas nossas impossibilidades. Olhando para essa história, a gente tem algumas curiosidades, né? O marido de Ana chamava Eucana, e ele casou com uma outra mulher também chamada Penina. Os irmãos sabem por que Eucana casou com a Penina? Se ele amava Ana. Se você ama uma pessoa, você vai casar com outra, né?
A Bíblia diz que ele amava Ana, tanto é que Penina ficava ali amargurada no seu coração, porque Eucana amava muito a Ana. Por que então que ele casou com a Penina? Por que ele tinha então duas esposas? Os irmãos sabem? Exatamente porque Ana não podia ter filhos. Dentro da tradição judaica, estudando a história de Ana, eles entendem que Ana foi a primeira mulher de Eucana, que Eucana se casou com Ana. Só que como Ana não podia ter filhos, e um homem, ele tinha que ter descendência, ele precisava ter descendentes, ele precisava ter filhos para continuar a família, em função da esterilidade de Ana, ele foi obrigado a casar com outra mulher. Então, tipo assim, Ana era a mulher do coração, era o amor da vida dele. Penina era a mulher que lhe dava filhos. Então nós temos ali duas esposas insatisfeitas. Uma porque não tinha o amor do marido, e a outra porque não podia dar filhos ao marido. Estranha essa situação, mas é a situação que estava acontecendo ali. Por que eu estou contando tudo isso? Porque havia um problema de relacionamento dentro daquela casa. Se havia ali um homem com duas mulheres, é natural que as duas brigassem. E diz a palavra de Deus que Penina, ela costumeiramente, ela procurava irritar Ana. Tipo assim, você não pode ter filho, você é uma mulher amaldiçoada, você é uma mulher incompleta, você é uma mulher sem valor. Imagina alguém te dizendo isso, né, constantemente, porque naquela época a mulher que não tinha filhos, ela era considerada de certa forma amaldiçoada. Tipo, as doenças, elas eram associadas à questão de maldição. A pessoa era leproso, era amaldiçoada. A pessoa não podia ter filho, era amaldiçoada. Então Ana, aquilo machucava o coração dela de uma maneira tão grande, irmãos. Por isso eu estou contando essa história assim na íntegra, para os irmãos entenderem o que aquela mulher sentia. Para ela a questão de ter filho não era somente viver a experiência, a realização de ser mãe, mas também era sair de um jugo opressor, de maldição, de desaprovação, de se sentir inútil como mulher. Ser mãe para ela era uma questão não somente de desfrutar do prazer de carregar um neném no colo, mas também de se sentir digna como mulher diante do seu marido e de se sentir abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Ela queria ser mãe e a experiência de ser mãe determinaria na sua vida que a bênção de Deus estaria sobre a sua vida. Então, quando ela buscava o Senhor, ela estava buscando a bênção de Deus, ela estava buscando a dignidade, a dignidade que ela gostaria de ter como esposa de Eucana, e ela queria também ser mãe. Então aquela mulher, ela lutou, ela perseverou, ela queria muito, né, sair debaixo desse jugo opressor que ela estava vivendo, e por isso ela perseverou, teve choro, teve amargura de espírito, teve sofrimento, teve demora, mas ela perseverou e ela alcançou a vitória. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, ou para você, irmã, nessa noite, persevera. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei de uma coisa: o Deus que ouviu Ana está aqui para ouvir você também. O Deus que atendeu Ana está aqui para atender você também. O Deus que conhece o choro de um coração aflito e que olhou com amor, com compaixão e com graça para aquela mulher, Ele olha para você da mesma forma hoje. E Ele tem o mesmo poder de mudar a sua sorte. Basta você perseverar mais um pouco. Quando a gente quer uma coisa, a gente luta. Quando a gente quer muito algo, a gente luta por aquilo. Então, se você quer muito algo, como Ana queria, lute por aquilo que você anseia, né? Coloque isso diante de Deus. Não desista no meio do caminho, persevera. Coloque ali a sua fé, coloque ali a sua busca. Não se deixe vencer pelo cansaço.
Não se deixe vencer pelas palavras negativas que aqueles que não querem a tua vitória muitas vezes vão lançar sobre a tua vida. Não permita que essas palavras te desanimem, porque a Penina várias vezes lançou palavras negativas sobre a vida de Ana, entrava por aqui e saía por aqui. Sabe aquela questão de você não dar atenção às coisas, às palavras negativas que muitas vezes são lançadas para te paralisar? Porque se você permitir, palavras paralisam você, mas se você não der atenção, elas não terão efeito sobre a sua vida. É que nem aquela história das formiguinhas que iriam subir uma montanha, e aí várias iam tentando, elas caíam, a primeira tentou, caiu, a segunda tentou, caiu, a terceira tentou, caiu, elas não conseguiam subir. Aí de repente uma formiguinha foi lá e subiu. Aí chegou lá em cima no topo, perguntaram: mas como? Todas fracassaram e você conseguiu, por que você conseguiu? A formiguinha ela era surda, ou seja, ela não ouviu todo mundo que estava lá embaixo dizendo: vai cair, vai cair, vai cair, porque era isso que todo mundo ficava falando quando as outras estavam subindo, e elas ficavam ouvindo até que elas caíam. Aquela que era surda não ouviu o vai cair e não caiu, então ela subiu. Tem muita gente dizendo que você vai cair, tem muita gente dizendo que você não vai conseguir, tem muita gente dizendo que você vai morrer com o problema que você tem, e se você der ouvidos a essas palavras, você não vai avançar. Mas se você ignorar e concentrar a sua atenção na palavra de Deus, porque essa palavra tem poder para trazer cura sobre a sua vida, você vai sair desse problema, ou melhor dizendo, esse problema vai sair da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Se você quer dar a volta por cima, superar uma situação ruim para viver algo maravilhoso em Deus, tenha humildade para reconhecer que na sua pouca força você tem um Deus que é forte na sua vida. Bem, Ana, ela se mostrou uma mulher sem força em muitos momentos. Ela estava ali praticamente se mostrando ali sem forças diante dos homens, diante do sacerdote, diante do seu marido, mas ela se apoiou na força de Deus. Se você não tem força, Deus tem para te dar. Às vezes nós não temos força para vencer um trauma. Sim ou não, irmãos? Eu não vou perguntar aqui quem já passou por trauma, mas às vezes nós não temos força para vencer um trauma. Às vezes nós não temos força para vencer uma lembrança amarga do nosso passado. Toda vez que a gente lembra, a gente chora, a gente desanima, a gente quer desistir. Às vezes a gente não tem força, irmãos, para suportar um comportamento agressivo de alguém dentro da nossa casa, que nos fere, que nos machuca. Às vezes a gente não tem força para enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem, Deus tem força de sobra para te dar. Amém? Deus tem força de sobra para entregar para você. Quando a sua força acabar, lembre-se, está sobrando força em Deus. Quando seus recursos acabarem, está sobrando recursos nas mãos de Deus. Quando acabou lá o vinho nas bodas de Caná da Galileia, alguém buscou Jesus ali, e Jesus transformou a água em vinho. Ou seja, acabaram seus recursos humanos, mas quando as pessoas se colocaram diante de Deus, foram buscar nele a solução, os recursos divinos entraram em cena. A força de Deus está disponível para mim e para você. Aquele que tem pouca força, mas confia em Deus, vai derrubar gigantes. Amém, irmãos? Davi, ele tinha pouca força diante de Golias, porém ele confiou no Senhor, e diante da sua pouca força, Golias caiu. Por quê? Porque Deus deu condições a Davi de derrubar aquele gigante. Quem tem pouca força, mas é fiel a Deus e guarda a palavra de Deus, receberá portas abertas que ninguém pode fechar.
É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque sei que tens pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Essa promessa para a igreja que tinha pouca força, mas guardava a palavra do Senhor e não negava o nome do Senhor. E o Senhor diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então eu quero dizer para você, ter pouca força não é o problema. O problema é nós não buscarmos força em Deus. O problema é nós não reconhecermos que Deus tem força para nos dar no momento em que nós não temos força para enfrentar os nossos problemas. Ana, ela se apoiou em Deus, porque houve um momento em que o seu marido não pôde fazer nada por ela, houve um momento em que o sacerdote não pôde fazer nada por ela. Então o que ela fez? Ela se apoiou inteiramente em Deus, e Deus ouviu a sua oração. Diz a palavra de Deus que Deus se lembrou de Ana, se lembrou da oração de Ana, e abençoou Ana, e abriu a madre dela, e ela concedeu o filho. Então eu quero dizer para você, quando ninguém puder te ajudar, Deus pode. Às vezes, eu, como teu pastor, não vou conseguir te ajudar. Às vezes, as pessoas que moram com você não vão conseguir te ajudar, mas Deus vai conseguir, se você se apoiar nele. Amém? Quem quer dar a volta por cima aí? Se apoie em Deus, se coloque na presença de Deus, faça de Deus o seu apoio. Se você quer dar a volta por cima, ao invés de você reclamar dos problemas, prefira clamar a Deus diante dos seus problemas. Diante dos problemas nós temos duas atitudes, irmãos: ou a gente reclama, ou a gente clama. O que você faz quando você tem problema? Você reclama ou você clama? Ana, ao invés de reclamar, ela clamou, ela ergueu a sua voz e orou: Senhor, eu estou com esse problema e eu quero colocar diante do Senhor. Mas ela não reclamou, ela simplesmente colocou-se diante do Senhor, ela abriu o seu coração, ela falou do que ela estava sentindo, mas ela clamou. O que eu quero dizer para você? A vitória não está com quem reclama, a vitória está com quem clama. Deus coloca a vitória nas mãos daquele que clama e não daquele que reclama. Aquele que reclama não vai ver vitória, mas aquele que clama vai receber a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você quer dar a volta por cima, sofra com os erros das pessoas, sem permitir que isso afete a sua identidade como serva de Deus ou como servo de Deus. Às vezes as pessoas vão errar com a gente. Amém, igreja? Ana, ela sofreu com os erros de Penina. Penina irritava ela constantemente. Penina várias vezes afrontou Ana. O seu coração estava cheio de ciúmes, né? O coração de Penina estava cheio de sentimentos ruins, de desprezo, de rejeição a Ana. E muitas vezes a gente vai passar por situações assim. Às vezes as pessoas vão estar com seus corações cheios de sentimentos ruins, mas o seu coração pode estar limpo. Amém? O coração de Ana não mudou, e não se deixou influenciar, porque o coração dos outros estava cheio de coisa ruim. Ela manteve o seu coração limpo. O mundo vai tentar sujar o teu coração, porque, irmãos, é do ser humano, quando a gente é agredido, a gente quer agredir de volta, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando a gente é ferido, a gente quer ferir de volta. Isso é a atitude natural do ser humano. Então, quando Jesus diz que quando a gente é atingido na face direita, a gente tem que dar a face esquerda, né? E muitas vezes está relacionado com honra, né? Então, quando alguém quer ferir a tua honra, ou quer ferir a tua vida de alguma maneira, você pode ignorar, você pode não revidar, você pode não agir da mesma forma. É isso que eu quero dizer. É isso que Ana fez. Ela foi agredida, ela foi desprezada, ela foi rejeitada, mas ela não fez o mesmo.
ela não agiu da mesma maneira. Então, quando a gente age como Ana agiu, quem que se agrada de nós, irmãos? Deus. E quem é que tem nas mãos a condição de nos abençoar? Deus. Se Ele se agrada de nós, se nós estamos agradando o coração dEle, e é Ele que vai nos abençoar, então quando você age assim, você está se aproximando de ser abençoado, ou de receber a bênção das mãos de Deus. Se você quer dar a volta por cima, tenha a capacidade de agir com gentileza e com respeito com aqueles que não te compreendem, quando o normal seria você agir com raiva e com irritação. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque houve um momento em que Ana estava lá no templo, só se moviam seus lábios, porque ela estava amargurada, chorando, se colocando na presença de Deus, se derramando. Aí chega o sacerdote, que deveria ajudar, que estava ali para ajudar ela, e diz que ela está bêbada. Você chega assim e fala: mulher, tira o vinho da tua casa, tira o vinho da tua boca, você está bêbada, né? O que você faria se você estivesse no lugar de Ana? Você está ali já machucada por dentro, chorando, angustiada porque você é estéril, está buscando um milagre de Deus. A outra mulher lá já te irritou, já falou um monte de besteira para você. Aí você vai para o templo, aí chega lá o sacerdote, ao invés de vir com uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de encorajamento, te julga. O que você faria? Você agiria com gentileza ou você explodiria, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês: isso é difícil, hein? É difícil. O que a Ana fez aqui é difícil, irmãos, porque eu sou uma pessoa, eu me considero ainda uma pessoa explosiva em muitos momentos. O que ela fez aqui é admirável. Ela podia ter se irritado, ela podia ter dito para o sacerdote: quem está embriagado aqui é você. Ela podia ter dado uma resposta para ele, mas naquele momento ela agiu com gentileza e com respeito. Eu vejo assim, é uma atitude assim muito forte que ela teve, né? Uma atitude muito sábia, uma atitude assim de um domínio, vamos dizer assim, um domínio de espírito muito grande, né? Ela teve o que nós chamamos de temperança, de domínio próprio, né? O seu domínio próprio estava muito forte. Ela não cedeu à irritação, à raiva, quando alguém julgou ela de forma errada. Porque é doído quando alguém te julga de forma errada. É doído quando alguém fala assim: você roubou e você não roubou. Já passou por essa experiência? Eu não sei se aqui já passou por essa experiência, né? Você roubou e você não roubou, sabe? Ou dizer você bebeu e você não bebeu. Então, você não ficar irritado e não reagir com raiva é difícil, sim ou não, irmãos? Mas ela fez assim, ela agiu dessa maneira, né? Então, quer dar a volta por cima? Tenha domínio próprio. Não deixe a raiva, não deixe a irritação tomar conta do seu coração quando alguém te julgar de forma errada, ou quando alguém não te compreender, ou analisar de forma errada o que você está passando. Não deixe a raiva, não deixe a irritação, o rancor, a ira tomar conta do seu coração. Amém, igreja? Estão me acompanhando aí? Vença suas batalhas de joelho. Quer dar a volta por cima? Faça da oração a sua arma de guerra. Coloque a sua causa diante do Senhor e não desista. Busque o Senhor de todo o seu coração. Mas em último lugar, se você quer dar a volta por cima, assim como Ana, Deus, seja sábio ou sábia, e generoso ou generosa diante do Senhor. Não pense somente na sua realização, na sua felicidade, pense também na felicidade de Deus. Quando Ana pede a Deus um filho, ela diz: Senhor, se o Senhor me desse filho homem, eu vou dividir ele com o Senhor, eu vou entregar ele como sacerdote na sua casa, não se passará navalha nos seus cabelos, ele servirá ao Senhor. Eu ganharei um filho,
mas o Senhor ganhará um sacerdote, um profeta, um servo. Ou seja, ela pensou não somente nela, ela pensou também no reino de Deus. É a mesma situação, por exemplo, da Lúcia colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero um carro. Não precisa ser uma Mercedes, Senhor, né? Mas eu quero um carro bom, para que eu possa ir e vir do meu trabalho para casa, e esse carro será uma bênção também na tua obra, será um carro missionário. Se eu precisar levar pessoas para a tua casa, se eu precisar ir levar uma cesta básica para alguém, esse carro será meu, mas também será do Senhor. Então, quando a gente pede algo para Deus, com a intenção de dividir com Deus aquilo que nós estamos pedindo, eu digo uma coisa para os irmãos: a possibilidade da gente receber, ela aumenta. Sim ou não, irmãos? Agora, quando a gente pensa só na gente, Deus, eu quero isso só para mim, só para minha felicidade, né? Quando a gente pede de uma forma muito egoísta, pensando só naquilo que o nosso coração precisa sentir a nível de alegria, de felicidade, se esquece de que a gente tem que servir a Deus, às vezes demora mais a chegar. Então seja sábio na maneira de você colocar as coisas diante de Deus. Senhor, eu preciso de um emprego, mas esse emprego eu quero ganhar dinheiro lá, não só para comprar as minhas coisas, mas para ser ofertante na tua casa, para devolver o dízimo, para trabalhar também na tua obra, para investir no teu reino. Então, quando a gente age assim com sabedoria e com generosidade, pensando em nós, mas também pensando no que aquilo que nós estamos pedindo para Deus vai servir ao reino de Deus, irmãos, a possibilidade de nós recebermos fica muito maior. Então, por isso eu pergunto para você: quem quer dar a volta por cima? Mais uma vez. Então, seja sábio, generoso, generosa na sua maneira de pedir o que você quer que Deus te dê. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero orar por você que veio aqui nessa noite. Há poder no nome santo de Jesus. Então, se você precisa de oração, vem aqui. Eu quero orar pela tua vida, quero colocar a sua vida diante do Senhor. A minha sogra sempre é a primeira, ela puxa a fila, né? Mas é para a fila vir, né? Então venha, você que precisa de oração, você que precisa da bênção de Deus, né? Não paga nada, é de graça, né? O Senhor trabalha nas nossas vidas por graça. Ele é um Deus que nos abençoa quando a gente crê. Você só precisa chegar com fé diante do Senhor. O que o Senhor